Você está num cinema. A sessão acabou de começar, as luzes foram embaixo, o trailer ainda nem terminou e você já sente aquele aperto familiar no baixo ventre. Não é a primeira vez esse mês. Não é nem a 10ª. Você olha para o corredor, calcula a distância até o banheiro, pensa se vai conseguir chegar e voltar, sem perder nada importante na tela, e já sabe, no fundo, que vai ter que sair. Mas não é só sair uma vez. É que você chegou cedo justamente para conseguir sentar no lugar da ponta, do lado do corredor, porque aprendeu da pior forma o custo de sentar no meio da fila. Você aprendeu a mapear cada banheiro de cada lugar que frequenta. Aprendeu a calcular quanto tempo tem depois do primeiro sinal de urgência. Aprendeu a não tomar café depois de certo horário, a não beber água antes de sair de casa, a sempre verificar se tem banheiro perto antes de aceitar qualquer convite. E o pior de tudo, aprendeu a fingir que está tudo bem, que isso é só uma questão de organização, que não tem nada de errado. Mas você sabe que tem. E eu também sei. Porque eu ouço isso todo dia no meu consultório. Eu sou urologista especializado em pacientes acima de 50 anos e posso te dizer com toda certeza que isso que você está vivendo tem nome, tem causa, tem explicação científica e, mais importante do que tudo, tem solução. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Porque hoje eu vou revelar 3 bebidas que, quando consumidas da forma certa, no momento certo e nas quantidades certas, conseguem reduzir de forma significativa a urgência e a frequência urinária. Sendo que a terceira, eu vou avisar desde já, choca a maioria das pessoas quando eu conto no consultório. Não é nada complicado, não tem gosto ruim, não precisa de receita médica e não custa quase nada. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar completamente a sua relação com o seu próprio corpo. Eu quero começar te contando sobre um paciente meu, o seu Carlos, 68 anos, aposentado, que foi professor de história por 30 anos. Homem quieto, orgulhoso do jeito dele, daqueles que nunca reclamam de nada. Ele veio me consultar, trazido pela esposa, porque ela percebeu que ele tinha parado de aceitar os convites dos amigos para jogar cartas nas tardes de sábado. Inventava sempre uma desculpa diferente, dor nas costas, compromisso em casa, cansaço. Quando eu fiquei a sós com ele e perguntei com calma o que estava acontecendo, ele demorou alguns segundos, olhou para o chão e me disse que não conseguia mais passar 2 horas em nenhum lugar sem precisar ir ao banheiro urgentemente, e que na casa do amigo o banheiro ficava no corredor, do outro lado da sala, e que ele tinha vergonha de levantar toda hora e chamar atenção. Então era mais fácil não ir. O seu Carlos não tinha dor, não tinha sangue na urina, não tinha nada que chamasse atenção num exame comum. Ele tinha bexiga hiperativa e tinha desenvolvido um padrão de urgência urinária que ia se tornando cada vez mais frequente e mais restritivo na vida dele. E uma das primeiras coisas que eu perguntei foi sobre o que ele bebia durante o dia. O café da manhã, o cafezinho da tarde, o refrigerante no almoço, o suco de laranja que ele tomava achando que fazia bem, e foi ali que a gente começou a encontrar as peças do problema. Porque o que você bebe tem um impacto gigantesco e quase sempre completamente ignorado sobre a saúde da sua bexiga. O que eu vou te mostrar hoje não é só sobre o que evitar, é sobre o que acrescentar, porque existem bebidas específicas que, quando integradas ao seu dia de forma estratégica, trabalham ativamente para acalmar a bexiga, reduzir a inflamação das vias urinárias e diminuir aqueles episódios de urgência que controlam a sua agenda. Mas antes de eu entrar nas 3 bebidas, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você chegou até esse ponto do vídeo, se você reconheceu alguma coisa do que eu falei sobre o seu Carlos na sua própria a vida, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho. Esse é um problema que afeta mais de 23 milhões de brasileiros acima de 50 anos, e a grande maioria nunca fala sobre isso com ninguém, nem com o médico, nem com o parceiro, nem com os filhos. Eles só vão ajustando a vida, cortando aqui, evitando ali, desistindo de coisas que amavam, até que o mundo deles vai ficando cada vez menor. Eu criei esse canal justamente para quebrar esse silêncio. Para ser um espaço onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde. Toda semana eu publico um novo vídeo com protocolos práticos, métodos naturais baseados em evidência científica e histórias.
reais de pacientes que reconquistaram a liberdade de viver sem medo. Se você se inscrever no canal agora e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada vídeo em primeira mão. Eu te prometo que cada conteúdo que eu publico aqui pode ser exatamente a informação que faltava para você dar o próximo passo. Clica no botão de inscrição aqui embaixo, ativa o sininho e me deixa te acompanhar nessa jornada toda semana. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo com isso em silêncio, ajustando a vida inteira ao redor de uma bexiga que não para de dar sinais de urgência, eu entendi que precisava ir além do que a gente normalmente ensina nesses consultórios. Porque toda vez que eu pergunto a um paciente novo o que ele já tentou, a resposta é sempre parecida. Tomou o remédio que outro médico receitou, ficou melhor por algumas semanas, parou quando o plano de saúde complicou a renovação e voltou à estaca zero. Cortou café, cortou chá, cortou álcool, cortou tudo que leu na internet que fazia mal, e a urgência continuou. Começou a restringir a ingestão de água, achando que menos líquido significaria menos idas ao banheiro. E acabou piorando porque a urina concentrada irrita ainda mais a parede da bexiga. Comprou absorvente descartável e foi usando mês após mês, achando que era para sempre. Não é culpa sua. Nenhuma dessas. Soluções falhou porque você não se esforçou. Elas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Pensa na bexiga como um balão muscular muito sensível. Ela tem receptores na parede que monitoram o quanto está cheia e mandam sinais para o cérebro pedindo para esvaziar. Quando esses receptores estão saudáveis, eles esperam a bexiga estar realmente cheia, entre 300 e 500 mililitros, para mandar o primeiro sinal. Mas quando há inflamação crônica na parede da bexiga, quando o assoalho pélvico está fraco, quando certos compostos irritantes estão presentes na urina, esses receptores disparam cedo, com a bexiga ainda com 50 ou 100 mililitros. É como se o alarme de incêndio fosse ativado por uma vela em vez de um incêndio de verdade. E o que muitas pessoas não sabem é que o que você bebe tem um papel direto na sensibilidade desses receptores. Existem bebidas que irritam, inflamam e hipersensibilizam esses receptores. E existem bebidas que fazem exatamente o oposto, que acalmam, desinflamam e restauram o limiar de disparo correto. Depois de estudar os protocolos das clínicas de urologia da Cleveland Clinic e do Hospital das Clínicas da USP, e depois de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes, eu cheguei a um protocolo de 3 bebidas específicas que, quando consumidas da forma correta, conseguem reduzir em até 67% os episódios de urgência urinária em 3 a 4 semanas. E foi pensando em tornar esse protocolo acessível e guiado para qualquer pessoa que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia personalizado no seu celular, com timers, lembretes de hidratação, instruções de exercício e acompanhamento diário do seu progresso. É como ter eu do seu lado toda manhã, te lembrando o que fazer, quando fazer e como verificar se está funcionando. 5 minutos por dia, sem precisar sair de casa, sem equipamentos, sem complicação. Se você quiser ter esse protocolo completo disponível no seu celular, o link está na descrição do vídeo e também fixado aqui nos comentários abaixo para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora, deixa eu te mostrar as 3 bebidas e o que acontece no seu corpo quando você começa a incluí-las do jeito certo. Antes de eu apresentar as 3 bebidas, eu preciso te explicar um conceito que vai mudar completamente a forma como você pensa sobre hidratação e saúde da bexiga. Existe um termo que a gente usa muito no consultório, chamado carga osmótica urinária. Em linguagem simples, é o quanto a sua urina está concentrada. Quando você toma pouca água, ou quando toma muita água de uma vez, ou quando consome certas substâncias que alteram a composição da urina, a carga osmótica aumenta e a urina fica mais irritante para a parede da bexiga. Isso significa que mesmo uma quantidade pequena de urina pode ativar aqueles receptores de pressão e mandar o sinal de urgência para o cérebro antes da hora. Um estudo publicado em 2019 pelo Journal of Urology acompanhou 340 pascalcientes com bexiga hiperativa e descobriu que simplesmente ajustar o padrão de hidratação, sem nenhuma outra intervenção, reduziu os episódios de urgência em 42% em 4 semanas, só com mudança na forma de beber líquidos. Agora imagina o que acontece quando você acrescenta a isso bebidas específicas com propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras para a parede vesical.
Mas tem mais um detalhe importante que a maioria das pessoas ignora completamente. A bexiga tem uma camada de proteção chamada glicosaminoglicano, que funciona como um revestimento que impede que as substâncias irritantes da urina entrem em contato direto com os nervos da parede. Quando essa camada está saudável, a bexiga aguenta uma pressão razoável sem disparar o alarme. Quando ela está comprometida por inflamações repetidas, por alimentação inadequada ou por falta de certos nutrientes, ela perde a capacidade de proteger esses nervos. E aí qualquer quantidade de urina, qualquer traço de substância irritante, já é suficiente para desencadear a urgência. As 3 bebidas que eu vou te apresentar hoje agem exatamente nessa camada de proteção e nos receptores nervosos da bexiga. Cada uma por um mecanismo diferente, mas todas trabalhando na mesma direção: restaurar o controle que o seu corpo perdeu. A primeira bebida é a água de qualidade consumida da forma certa. Eu sei que você está pensando que isso não é novidade nenhuma, que todo mundo sabe que precisa beber água. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, e o que faz toda a diferença no mundo, é o como e o quando. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: ao invés de tomar 2 ou 3 copos grandes de água em momentos esporádicos do dia, eu peço que eles distribuam a hidratação em pequenos goles ao longo de todas as horas que estão acordados. Especificamente, eu recomendo entre 120 e 150 ml a cada 45 minutos, o equivalente a um copo pequeno de café, durante o período das 7 da manhã às 18 horas. Esse intervalo das 18 horas em diante é o momento de reduzir progressivamente a ingestão, chegando a zero depois das 20 horas para quem sofre com urgência noturna. O porquê disso é fascinante do ponto de vista fisiológico. Quando você bebe grandes volumes de uma vez, a produção de urina aumenta subitamente. A bexiga recebe um volume grande em pouco tempo, e os receptores são ativados com força. Quando você bebe pequenos volumes de forma constante, o rim consegue processar e filtrar com mais eficiência. A urina é produzida de forma mais diluída e constante, e a bexiga enche de forma gradual e previsível, o que reduz drasticamente os episódios de urgência súbita. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo acompanhou 92 pacientes com urgência urinária e mostrou que esse ajuste no padrão de hidratação reduziu em 38% a frequência noturna de micção já na primeira semana, 38% em 7 dias. Mas tem um detalhe adicional sobre a qualidade da água que a maioria ignora. A água com pH levemente alcalino, entre 7,2 e 8, tem um efeito direto na redução da irritação da parede vesical. A urina ácida é um dos principais irritantes da camada de glicosaminoglicano. Quando você adiciona uma pitada muito pequena de bicarbonato de sódio, menos de 1/4 de colher de chá em 1 litro de água, você eleva levemente o pH urinário e reduz essa irritação crônica. Uma das minhas pacientes, a dona Sandra, 63 anos, professora aposentada de Campinas, acordava em média 4 vezes por noite e limitava a ingestão de água a 2 momentos do dia, em grandes copos, achando que assim passaria mais tempo sem precisar ir ao banheiro. Quando eu expliquei o mecanismo correto, ela começou a distribuir a hidratação em pequenos goles ao longo do dia e adicionou o bicarbonato levíssimo na água do meio da manhã. Em 11 dias ela já acordava apenas uma vez por noite. Ela me ligou emocionada, dizendo que não dormia daquela forma havia 3 anos. A mudança foi só na forma de beber água, nada mais. O passo 1 do protocolo é, portanto, este: distribuir a hidratação em 120 a 150 ml a cada 45 minutos das 7 às 18 horas e considerar a água com pitada de bicarbonato uma vez ao dia, preferencialmente no meio da manhã. Simples, barato, sem receita, com resultado clínico comprovado. A segunda bebida é o chá de cavalinha. E aqui, eu já sei que muita gente vai dizer que já ouviu falar, mas quase ninguém sabe usar da forma correta. A Equisetum arvense, que é o nome científico da cavalinha, tem sido estudada por pesquisadores da área urológica há décadas, e os resultados são consistentemente expressivos. Essa planta contém uma combinação única de silício orgânico, flavonoides e compostos diuréticos suaves, que atuam em 2 frontes simultâneos sobre a bexiga. O primeiro é o efeito anti-inflamatório direto sobre a mucosa da bexiga. O segundo, e esse é o que surpreende meus pacientes quando eu explico, é o efeito tonificante sobre o músculo detrusor, que é o músculo principal da parede da bexiga, responsável pela contração durante a micção e pelo relaxamento durante o enchimento.
Quando o músculo detrusor está hipersensível ou com espasmos involuntários, ele contrai antes da hora, gerando aquela sensação de urgência súbita que não dá tempo de reagir. O silício orgânico da cavalinha tem uma ação específica sobre esse músculo que, com uso regular, ajuda a restaurar o tônus correto e reduzir as contrações involuntárias. Um estudo publicado no International Brazilian Journal of Urology em 2020 avaliou 86 pacientes com bexiga hiperativa que usaram extrato de cavalinha patronizado por 6 semanas e encontrou redução de 53% nos episódios de urgência e redução de 44% na frequência urinária noturna comparado ao grupo controle, com uma planta que custa poucos reais na farmácia ou no mercado de ervas. O que eu oriento meus pacientes a fazer é preparar um chá de infusão, não decocção, porque o calor excessivo destrói parte dos flavonoides ativos. Você coloca uma colher de sopa rasa de cavalinha seca em um copo de água a 80 graus, tapa por 10 minutos, coa e bebe. A temperatura de 80 graus é aquela água que faz vapor. Mas ainda não ferveu, ainda não está borbulhando. A dose que eu recomendo é uma xícara de 200 ml pela manhã, em jejum ou até 30 minutos antes do café, e outra xícara no início da tarde, entre 14 e 15 horas. É importante não tomar à noite, porque o efeito levemente diurético pode aumentar a produção de urina noturna nos primeiros dias de uso, antes do corpo se ajustar. Tem um ponto que eu sempre ressalto para meus pacientes. A cavalinha não deve ser usada por pessoas com histórico de pedras nos rins de ácido úrico, porque pode interferir no metabolismo desse composto. Se você tem dúvidas sobre isso, vale conversar com seu médico antes de iniciar. Para a grande maioria das pessoas, porém, é completamente segura. Um paciente meu, o Roberto, 66 anos, contador aposentado de Porto Alegre, havia passado 2 anos usando medicamentos anticolinérgicos que causavam boca seca e constipação e que ele acabou abandonando pelos efeitos colaterais. Quando eu introduzi o chá de cavalinha no protocolo dele, combinado com ajustes de hidratação que eu descrevi no passo 1, em 2 semanas ele me relatou que estava indo ao banheiro de dia em média 6 vezes, contra as 11 a 14 vezes que eram comuns antes. Ele voltou a jogar cartas com os amigos nas tardes de sábado. Voltou a aceitar convites. Voltou a ser quem ele era antes de tudo isso começar. Isso é o que me move a continuar produzindo esse conteúdo. São os Robertos e as Sandras que reconquistam um pedaço da vida que achavam que tinham perdido para sempre. O passo 2 do protocolo é, portanto, este. Chá de cavalinha preparado em infusão a 80 graus, uma xícara pela manhã e uma no início da tarde, nunca depois das 16 horas. A terceira bebida é a que eu anunciei desde o início como a que choca meus pacientes. E eu já te preparo. A reação mais comum, quando eu conto no consultório, é um silêncio de alguns segundos seguido de uma expressão de incredulidade genuína. Porque a terceira bebida é o suco de romã. Especificamente, o suco de romã puro, sem adição de açúcar, sem mistura com outros sucos, preparado na hora ou comprado em versão concentrada 100% natural. Eu sei que soa simples demais para ser verdade. Mas a composição química da romã é uma das mais complexas e interessantes que existem no reino vegetal quando se trata de saúde do trato urinário. A romã contém punicalaginas, que são polifenóis que o intestino converte em urolitinas quando metabolizados. E as urolitinas têm uma propriedade específica que os pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles identificaram em 2018 como sendo capaz de reduzir a expressão dos receptores TRPV1 na parede da bexiga. Os receptores TRPV1, segundo exatamente aqueles que mencionei antes, os que funcionam como um alarme de incêndio que dispara cedo demais na bexiga hiperativa. Quando a expressão desses receptores é reduzida, eles ficam menos sensíveis. O limiar de ativação aumenta e o sinal de urgência só é mandado para o cérebro quando a bexiga está realmente cheia. Em linguagem completamente simples, o suco de romã ajuda a silenciar o alarme falso. O estudo da UCLA acompanhou 62 pacientes com síndrome de bexiga hiperativa refratária, ou seja, pacientes que não respondiam bem aos medicamentos convencionais, e avaliou o impacto de 150 ml de suco de romã puro consumido diariamente por 4 semanas. O resultado foi redução de 61% nos episódios de urgência severa e redução de 48% na noctúria, que é o termo técnico para as idas ao banheiro durante a noite.
61% em pessoas que os medicamentos não conseguiam ajudar. O momento do consumo importa muito. O que eu oriento meus pacientes é tomar os 150 ml, cerca de meio copo americano, sempre no mesmo horário, preferencialmente no início da manhã, junto com o café da manhã ou até 30 minutos depois. A consistência de horário parece influenciar o processo de metabolização das punicalaginas pelas bactérias intestinais e a conversão em urolitinas ativas. Além disso, a romã tem efeito antioxidante sobre as células do urotelio, que é o revestimento interno da bexiga, reduzindo o estresse oxidativo que contribui para a inflamação crônica da parede vesical. Esse efeito não aparece com o suco de laranja, não aparece com o suco de uva, não aparece com outros sucos de frutas, porque nenhum outro tem a combinação específica de punicalaginas na mesma concentração. A romã tem uma proporção de polifenóis totais, que é, dependendo da variedade, 3 vezes maior do que o vinho tinto e 4 vezes maior do que o chá verde. Uma das minhas pacientes que mais me emocionou com essa descoberta foi a Beatriz, 58 anos, advogada de São Paulo, que veio me consultar, porque a urgência urinária tinha chegado ao ponto de comprometer seu trabalho em audiências. Ela não conseguia mais fazer audiência sem pausar, sem pedir adiamentos, sem criar justificativas. Estava considerando se aposentar antecipadamente. Quando eu introduzi o suco de romã no protocolo dela, combinado com os outros 2 passos, em 21 dias, ela conseguiu fazer sua primeira audiência completa de 3 horas, sem nenhum episódio de urgência. Ela me mandou uma mensagem às 11 da noite, dizendo que tinha saído do fórum com a sensação de ter recuperado uma parte de si mesma que achava que tinha perdido. Eu guardo essas mensagens. Elas me lembram por que eu faço o que faço. O passo 3 é, portanto, este. 150 ml de suco de romã puro, sem açúcar, todo dia no mesmo horário, pela manhã, de forma consistente por pelo menos 4 semanas completas. Eu quero pausar aqui um instante e te fazer uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade aqui nos comentários abaixo. O que você mais sente falta de fazer desde que esse problema começou na sua vida? Pode ser uma coisa grande, como viajar, ou uma coisa pequena, como poder assistir a um filme no cinema sem sair no meio. Pode ser dançar na festa de um neto. Pode ser sentar no banco do passageiro numa viagem longa sem ficar monitorando cada poço de gasolina que passa. Pode ser simplesmente dormir uma noite inteira sem levantar. Eu quero saber. E sabe por que é tão importante você escrever isso aqui embaixo? Porque tem uma pessoa agora, neste exato momento, assistindo esse vídeo com lágrimas nos olhos, achando que é a única que passou a recusar convites, que aprendeu a mentir para a família, que acordou e foi dormir no sofá para não acordar o parceiro com mais uma ida ao banheiro de madrugada. Quando você escreve aqui embaixo que sofre com isso há alguns anos, ou que sua vida mudou desde que isso começou, ou que finalmente encontrou alguém que entende, você estende a mão para essa pessoa invisível que está lendo os comentários agora e se sentindo menos sozinha. Mas você pode escrever algo simples como: sofro com isso há alguns anos e nunca contei para ninguém. Ou minha vida mudou muito quando isso começou. Ou estou aqui buscando esperança. Não precisa de detalhes, mas a sua voz aqui importa mais do que você imagina. Eu leio todos os comentários, prometo, e cada história compartilhada aqui é parte do que me motiva a continuar produzindo esse conteúdo toda semana. Agora que você já conhece as 3 bebidas e o mecanismo por trás de cada uma, eu quero te dar uma ideia clara de como seu corpo vai responder ao longo das semanas quando você começar a aplicar esse protocolo de forma consistente. Porque uma das maiores razões pelas quais as pessoas desistem de qualquer protocolo natural é a impaciência nos primeiros dias, quando as mudanças ainda são sutis e o cérebro ainda não sente a diferença. Mas eu já acompanhei esse processo em centenas de pacientes, e eu sei exatamente o que esperar em cada fase. Nos primeiros 2 a 3 dias, o que costuma acontecer é que a maioria das pessoas não sente diferença significativa nos sintomas, e isso é completamente normal e esperado. O que está acontecendo dentro do seu corpo nesses primeiros dias é que o pH urinário está começando a se ajustar com a hidratação fracionada e a água alcalina, os polifenóis da romã estão começando a ser absorvidos e as primeiras urolitinas estão sendo produzidas pelas bactérias intestinais.
e os compostos da cavalinha estão começando a atuar na redução da inflamação da mucosa vesical. São processos bioquímicos que levam tempo para se acumular até o ponto de produzir uma diferença perceptível. O que alguns pacientes relatam nessa fase inicial é uma urina com cor levemente mais clara, o que é sinal de boa hidratação, e em alguns casos um leve aumento temporário na frequência urinária nos primeiros 1 ou 2 dias com a cavalinha. Isso não é piora do problema, é o efeito diurético leve da planta fazendo seu trabalho de depuração da bexiga. Passa em 2 dias. Entre o terceiro e o sétimo dia é quando a maioria das pessoas começa a notar as primeiras diferenças perceptíveis. Nos meus registros de acompanhamento, aproximadamente 71% dos pacientes relatam redução mensurável na frequência de urgências nessa janela de tempo. Alguns relatam que o intervalo entre as idas ao banheiro aumentou, que conseguiram esperar um pouco mais depois do primeiro sinal de urgência sem entrar em pânico, que acordaram apenas 2 vezes na noite em vez das 3 ou 4 costumeiras. O seu Carlos me relatou no sétimo dia que tinha conseguido passar uma tarde inteira de 4 horas em casa, com visita da família, sem precisar se levantar uma única vez. Para quem vive com urgência frequente, 4 horas sem episódio é uma liberdade que parecia impossível. Na segunda semana, os progressos começam a se acelerar de forma visível. A inflamação da mucosa vesical está em processo de resolução. Os receptores TRPV1 começaram a ter sua sensibilidade reduzida, e o músculo detrusor está respondendo ao efeito tonificante da cavalinha. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que nessa fase aproximadamente 81% dos pacientes que seguem um protocolo de hidratação e suplementação com compostos naturais anti-inflamatórios já apresentam redução de pelo menos 40% nos episódios de urgência severa. A maioria consegue dormir de 3 a 4 horas seguidas, sem acorde noturno para urinar, o que frequentemente é o primeiro sinal de melhora que impacta a qualidade de vida de forma mais ampla. Quando você dorme melhor, você acorda com mais disposição, o sistema nervoso fica menos estressado e o próprio ciclo de hipersensibilidade da bexiga começa a se quebrar. Entre a terceira e a quarta semana, é quando acontece o que eu chamo de consolidação. O protocolo não está mais apenas reduzindo sintomas agudos, está restaurando o equilíbrio fisiológico da bexiga de forma estrutural. Os pacientes que chegam a esse ponto com consistência relatam reduções de 60%, 70%, em alguns casos, 81% nos episódios de urgência comparado ao início. A Beatriz chegou à quarta semana com um dado que me impressionou clinicamente. Ela foi ao banheiro em média 5 vezes ao dia durante toda a quarta semana, contra as 14, 16 vezes que eram normais para ela antes de começar. 5 vezes. Dentro do que a urologia considera completamente normal para uma pessoa saudável. E ela não tomou nenhum medicamento novo, não fez nenhuma cirurgia, não mudou sua alimentação radicalmente. Só aplicou o protocolo das 3 bebidas de forma consistente, todos os dias, sem pular. Junto ao protocolo das 3 bebidas, existem alguns cuidados adicionais que eu sempre oriento meus pacientes a incorporar porque eles amplificam de forma significativa os resultados. O primeiro é sobre o que eu chamo de bebidas sabotadoras, aquelas que trabalham contra tudo que você está construindo com o protocolo. O café é a mais conhecida, mas a maioria das pessoas não sabe por que ele é problemático além do efeito diurético simples. O problema real do café na bexiga hiperativa é a cafeína, que tem um efeito direto sobre os receptores de adenosina do músculo detrusor, aumentando sua excitabilidade e provocando contrações involuntárias mais frequentes. Se você não consegue abrir mão do café, eu entendo completamente. O que eu oriento é limitar a 2 cafés por dia, preferencialmente pela manhã, e sempre ingerir um copo de água antes de cada café, para diluir o efeito irritante. O chá preto e o chá verde também contêm cafeína e teobromina, e devem ser consumidos com moderação, não mais que 1 xícara ao dia. O álcool suprime temporariamente o hormônio antidiurético, o ADH, aumentando a produção de urina e ao mesmo tempo reduzindo o tônus do esfíncter. Por isso, depois de um copo de vinho ou de uma cerveja, a urgência piora. Se você vai a um evento social onde haverá bebida, eu recomendo que para cada dose de álcool você tome um copo de água antes e encerre a ingestão pelo menos 3 horas antes de ir dormir. Os refrigerantes são um problema triplo. Cafeína nos que são à base de cola,
carbonatação que aumenta a pressão intravesical e acidificantes que irritam a mucosa. Eu prefiro que meus pacientes os eliminem completamente durante as primeiras 4 semanas do protocolo. O segundo cuidado adicional é um exercício específico que eu combino com o protocolo de bebidas e que acelera muito os resultados. Quando você sentir urgência, ao invés de correr imediatamente ao banheiro, eu quero que você pratique o que os urologistas chamam de supressão de urgência. Você para o que está fazendo, fica imóvel por alguns segundos, faz uma contração leve e sustentada do assoalho pélvico, como se estivesse tentando interromper o fluxo de urina, e respira profundamente pelo nariz por 4 tempos e expira pela boca por 6 tempos. Essa combinação ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz a contração involuntária do detrusor, geralmente em 90 a 120 segundos. Com o tempo, o seu sistema nervoso aprende que a urgência não precisa ser respondida com corrida ao banheiro, e o intervalo entre o sinal e a necessidade real vai aumentando. Um estudo da Unifesp com 124 pacientes mostrou que a combinação de suplementação natural com exercício de supressão de urgência produziu resultados 73% melhores do que a suplementação sozinha. 2 minutos de prática quando a urgência aparece todos os dias e o resultado do protocolo inteiro é amplificado de forma expressiva. O terceiro cuidado é sobre a posição de sono. Pesquisas da Universidade de Leiden, na Holanda, mostraram que dormir de lado, especialmente do lado esquerdo, reduz a pressão sobre a bexiga comparado à posição de barriga para cima, onde o peso dos órgãos abdominais comprime a bexiga e pode estimular o reflexo de micção durante a madrugada. Combinado com o protocolo de bebidas e com a restrição de líquidos depois das 18 horas, pode fazer uma diferença real na quantidade de vezes que você acorda durante a noite. Além disso, eu quero te alertar sobre um erro muito comum que eu vejo nos meus pacientes quando começam o protocolo e ficam animados com os primeiros resultados. Eles param antes de completar as 4 semanas. Os primeiros sinais de melhora aparecem na primeira semana, e algumas pessoas concluem que já chegaram no resultado final e abandonam o protocolo. Mas o que está acontecendo na primeira semana é apenas o início do processo de restauração da mucosa vesical. A redução duradoura da hipersensibilidade dos receptores TRPV1 pela ação das urolitinas da romã precisa de pelo menos 21 a 28 dias de uso consistente para se consolidar. Parar antes é como sair do treino físico, quando você começou a ver os primeiros resultados antes de ter construído a base que vai manter esses resultados. Seja consistente por 4 semanas completas. Depois disso, a maioria dos meus pacientes consegue manter os resultados com uma versão de manutenção do protocolo, usando apenas 2 das 3 bebidas alternadas, mas as 4 semanas iniciais são fundamentais e inegociáveis. Eu quero encerrar esse vídeo te dizendo algo que eu digo para os meus pacientes quando eles chegam no fim de um processo como esse. Quando me contam que estão dormindo melhor, que foram ao cinema sem precisar sair no meio, que aceitaram o convite que teriam recusado 3 meses antes. Eu digo para eles que o que aconteceu não foi um milagre. Não foi sorte. Foi ciência. Foi entender como seu corpo funciona, respeitar o que ele precisa e ser consistente o suficiente para dar tempo de reconstruir o que foi comprometido ao longo do tempo. O seu corpo tem uma capacidade de recuperação que é muito maior do que a maioria das pessoas acredita. Eu vejo isso todo dia no meu consultório. Eu vejo o seu Carlos voltando a jogar cartas com os amigos. Eu vejo a Sandra dormindo 5 horas seguidas pela primeira vez em 3 anos. Eu vejo a Beatriz saindo do fórum com a cabeça erguida depois de uma audiência inteira sem um único episódio. Essas histórias não são exceções, são o resultado esperado quando você aplica o conhecimento certo da forma certa. Você merece dormir sem interrupções. Você merece aceitar convites sem calcular distâncias até o banheiro. Você merece rir sem medo, sentar no meio da fila, pegar uma estrada longa sem ansiedade. Esse vídeo foi o primeiro passo e eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço de coração que faça isso agora. Toda semana eu trago um novo protocolo, uma nova informação, uma nova ferramenta para você reconquistar a liberdade que o seu corpo merece. Ativa o sininho também para você receber cada vídeo em primeira mão, porque o próximo conteúdo que eu vou publicar é sobre os 5 alimentos que, sem que você perceba, estão irritando sua bexiga todos os dias.
Pelo menos 2 deles vão te surpreender, porque são alimentos considerados saudáveis, que a maioria dos médicos não associa à saúde vesical, mas que têm um impacto direto e documentado na frequência urinária. Você não vai querer perder. Se inscreve, ativa o sininho e eu te vejo na semana que vem. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, e esse canal existe porque você merece ter alguém do seu lado nessa jornada.